Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos do Senhor. Uma manhã muito própria para Deus agir, porque é uma manhã em que nós estamos começando na presença dEle. E eu quero convidar você então para tomar posse desta manhã que Deus está providenciando para nós depois de uma noite de sono, e vamos entregar a nossa vida nesse dia nas mãos do Senhor e vamos começar com esse momento sublime. Hoje eu quero retornar àquele assunto de o pano de fundo para Deus agir, né? O ambiente propício, as condições necessárias para acontecer um milagre. Eu bato nessa tecla sempre porque existem muitas pessoas querendo receber coisas de Deus, querendo ser visitados por Deus, querendo uma cura, querendo uma resposta para um assunto, mas essas pessoas não estão crendo no Senhor, elas estão querendo receber uma bênção, né? Mas não creem o suficiente para receber aquela bênção. Então existe todo um cenário. A Bíblia mostra que as pessoas que experimentaram grandes curas, grandes milagres, deram passos na direção, na busca, crer e tudo mais. Deus sempre pôde fazer qualquer coisa, Deus sempre pôde responder qualquer oração, Deus sempre pôde curar qualquer enfermidade. Então, o problema não está em Deus, o problema está na pessoa. Quer ver? Eu estou trazendo para você nessa manhã uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O apóstolo Paulo está na cidade de Listra e ele está pregando o evangelho ali, e a partir do versículo 8 está escrito assim: na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em alta voz: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Você viu? O milagre aconteceu assim. Por certo, outras pessoas estavam ali nas mesmas circunstâncias, com limitações e enfermidades variadas, pessoas endemoniadas, e as pessoas estavam ali, porque havia muita gente ouvindo o apóstolo Paulo. E Paulo então olha para aquele homem que era aleijado de nascença, e o texto diz que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. E Paulo deve ter trocado com ele palavras, deve ter feito alguma pergunta e conversou com ele, e aquele homem tinha fé. Ele cria que Jesus Cristo poderia curá-lo daquela enfermidade. Então Paulo apenas deu uma ordem: levanta-se e anda, né? E diz o texto que imediatamente após a ordem dada por Paulo e o mover de Deus, o homem se moveu. Ele creu, ele tomou posse daquela palavra e ele se levantou e andou. É esse o pano de fundo que eu quero me referir, né? Então, para que Paulo desse aquela ordem, para aquele homem, era preciso que aquele homem cresça. É por isso que muita gente não é curada. É por isso que muita gente não é abençoada. Não vê os problemas resolvidos, problemas de família, problemas financeiros resolvidos. Nós convivemos no dia a dia com muitas situações complicadíssimas, né? E nós precisamos entender que Deus age quando nós permitimos e quando nós temos fé suficiente. Então o texto diz que aquele homem tinha fé para ser curado, e ele foi curado. Eu gosto muito dessa diferenciação entre fé para ser curado e fé para ser salvo. Tá? Existem pessoas que estão recebendo curas, milagres nessa vida, para esta vida e somente para essa vida. Essas pessoas creem que podem ser curadas e são curadas, mas não creem que podem ser salvas e por isso não são salvas. Então existe uma diferença em a fé que cura, a fé que faz milagres e a fé que salva. A fé que salva é aquela que nós depositamos em Cristo Jesus, crendo que Ele veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, e que ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida
eterna. Então, quem sabe você já recebeu muitas bênçãos de Deus, mas ainda não está salvo, ainda não está salva. Por quê? Porque você ainda não tem fé em Cristo Jesus para ser salvo. Você teve fé para ser curado. Você teve fé para ter uma oração respondida. Agora é importante que você tenha fé para ser salvo. Porque quando nós temos fé para ser curados, receber bênçãos temporais, nós recebemos essas bênçãos, mas um dia elas cessam. Uma pessoa, esse rapaz que foi curado dessa enfermidade, um dia ele morreu. Morreu e foi para onde? Foi para o céu. Então gostaria de convidar você nessa manhã para refletir sobre isso, Que tipo de fé você deposita em Cristo Jesus? Uma fé para receber bênçãos passageiras ou fé para receber a bênção eterna, para a vida eterna? Então eu gostaria que você tivesse fé para ser curado, fé para ver resolvidos os problemas temporários, mas eu gostaria que nessa manhã você depositasse a sua fé em Cristo Jesus, fé para ser salvo. Chegue diante do Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. Eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Confesso ao Senhor o meu pecado e clamo por misericórdia. Entra no meu coração. A Bíblia diz que se você fizer isso com fé, você receberá a vida eterna. Vou orar por isso agora. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por esse momento todo especial, por esta palavra tão esclarecedora da tua palavra, da tua Bíblia Sagrada. Fica conosco, orienta-nos, que os nossos irmãos e amigos que estão participando desse momento sublime tenham fé para receber as bênçãos temporárias, mas também tenham fé para receber a vida eterna, que é o que o Senhor mais quer dar a todos nós. Fica conosco, em nome de Jesus eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Comece a viver eternamente em Cristo Jesus. Um bom dia. Que Deus o abençoe.